Salve nação, saudações! Temos aqui um corte do jogo aberto da Band falando da vitória do Mengão, Flamengo 1, Bahia 0. Vamos ver aqui o que os comentaristas do programa vão falar do Flamengo que venceu. Pena que o Palmeiras também venceu, né, cara? No finalzinho contra o São Paulo, que raiva que me deu. Nossa senhora, eu fiquei possesso. Iria fazer vídeo e não fiz, porque eu fiquei com muita raiva. Galera, então é o seguinte, deixa o like para ajudar, seja bem-vindo ao nosso canal Marcos Fla, inscreva-se e ative o sininho, tá bom? As imagens são do jogo aberto, link na descrição como créditos, vamos lá pro vídeo. Não é líder, mas tá brigando, não foi um placar elástico, mas o jogo era difícil contra o Bahia, 1-0 pro Flamengo, 3 pontos na conta e agora o Mengão e o Bahia só pensam na Libertadores. A vitória do Flamengo sobre o Bahia ampliou a escrita de Rogério Ceni contra a equipe carioca. O técnico segue sem conseguir vencer o Flamengo desde que se tornou treinador. São 16 jogos e 16 derrotas. Incomoda bastante, sim. É extremamente desagradável. Mostra a força que o Flamengo tem em todos os sentidos. E, claro, logicamente, que incomoda qualquer profissional. Você vir e não vencer. É ruim. Vamos trabalhar para que no jogo de volta, né, no Campeonato Brasileiro, a gente possa pôr fim a essa estatística. O Flamengo começou a partida muito superior. Logo no primeiro minuto, Arrasca recebeu de Michael e saiu cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, que conseguiu afastar. Na sequência, foi a vez de Léo andar no travessão. Pressionando, o Flamengo abriu o placar aos 7 minutos. Após cruzamento de Michael, Arrascaeta de cabeça mandou a bola para o fundo do gol. Vivendo em ótima fase, o uruguaio é artilheiro isolado no Campeonato Brasileiro com 7 gols marcados. Nos últimos 10 jogos, ele balançou as redes 8 vezes e contribuiu com 3 assistências. A melhor chance do Bahia na etapa inicial foi com Kaique, aos 25 minutos. O Fla voltou para a parte complementar com menos intensidade, mas não conseguiu ampliar. O jogo ainda teve um gol anulado pelo VAR por impedimento. Na reta final, Gerson foi expulso por uma falta em Eric Pulga. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo foi para o ataque e reclamou de um pênalti. O juiz foi no VAR, mas não marcou. O resultado amenizou a situação de Filipe Luís, que já estava sendo cobrado pelos torcedores depois de 2 jogos sem vencer. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. Importante o resultado para o Flamengo, que tem um desafio ainda maior na Libertadores, sabe que precisa vencer a LDU para ter tranquilidade. Edu, eu começo com a questão do Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato até agora e é um jogador que individualmente vive uma grande fase. Grande fase, fazendo gols importantes para o Flamengo, né? Mas eu vejo assim, o Flamengo valeu mais pelo resultado do que pelo desempenho. Né? O desempenho no primeiro tempo foi ok, foi aquele Flamengo que a gente sempre viu, né, pressionando, tendo a intensidade na marcação, e no segundo tempo deu uma caída. Eu acho que é muito preocupante isso aí, Renata. Não sei, de repente, o que está acontecendo com a equipe do Flamengo, não sei se perdeu um pouco daquela confiança, né? Os jogadores não estão da forma como a gente imaginava no posicionamento, colocando dentro de campo, né, o que o Filipe Luís sempre está pedindo. Então, para mim, foi mais o resultado importante do que o desempenho do Flamengo. Rona, o Flamengo é um time que é candidato a tudo, a gente sabe disso. Só que o Bahia há poucos dias venceu o Palmeiras aqui em São Paulo, uma equipe bem montada pelo Rogério Ceni. Então eu acho que tem que celebrar assim o resultado. E claro, agora o Filipe Luís pensa apenas em Libertadores, que é o objetivo maior. Sim, e é uma equipe que pode ser cobrada, o treinador está sendo cobrado e está naquele limite, está no nível, ele não excede, o Felipe, ele não se altera com nada, está trabalhando bem a equipe e para mim o Bahia fez um grande jogo também, assim como fez aqui contra o Palmeiras. Mas eu falo para o Rogério Ceni, deixa eu falar com você, ganhar do Flamengo é difícil, ainda com o Daronco capitão, você não ia ganhar nunca. Que falácia, hein? Olha só essa imagem aqui. Que falácia.
Ele tira o cartão amarelo do Gerson e dá o vermelho. Cara, o Daronco não ajudou o Flamengo em nada. Ele teria que ter expulsado o jogador do Bahia e não expulsou. Com uma jogada idêntica, né? Jogada de sola na canela do jogador. Podia estar jogando até agora, que não ia dar pênalti, não ia dar nada. A verdade é essa. Agora, uma pena o Rogério não poder vencer o Flamengo, né? Que ele foi e jogou de igual para igual. Gostei do jogo do Bahia também. É um tabu na carreira do Rogério, que ele não consegue vencer. Mas com o Daronco ele não ia treinador, vencer. Mas ele, no Flamengo, ele tirou um campeonato brasileiro do meu Inter. Enfim, Cicinho, falar do presente, não do passado. O Flamengo precisa pensar em Libertadores. O Brasileirão, acho que a situação está sendo bem conduzida, não está tendo grandes sobressaltos, até perdeu para o Cruzeiro, mas a gente vê como uma equipe até equilibrada. Agora, na Libertadores, é onde não dá para vacilar. Renata, assim como no Campeonato Brasileiro, né, o Flamengo mantendo essa regularidade, está ali lutando com o Palmeiras pela primeira colocação, na Libertadores o Flamengo não esperava essa condição na qual está, né? Então era para ter mais tranquilidade, mas acabou aí com más apresentações, trazendo essa pressão. Mas eu acredito que vai se classificar. Esse susto está sendo bom para o Flamengo. A cobrança do treinador, sendo treinador do Flamengo, sempre vai existir. Mas assim, o Flamengo ele tem elenco para Campeonato Brasileiro, ele tem elenco para disputar Copa do Brasil, ele tem elenco para disputar Libertadores, campeonato, todas as competições e lutar por título, porque é o time com mais peças, né, de reposição à altura dos titulares. Então, o Flamengo vai lutar aí até o final por todas as competições. Foi uma rodada próspera em gols, essa 8ª rodada da Série A. Teve goleada do Fortaleza. Galera, temos aqui também as análises e opiniões do programa Apito Final, também da Band. Link na descrição, canal Esporte na Band. Vamos lá. O esporte está muito perto do rebaixamento. O Flamengo ganhou o jogo, certo? Com o gol de Arrascaeta. Se eu não estiver errado, é o 7º gol dele. Jogando muito. Mas os caras estão pressionando muito por causa da Libertadores. Quesada, Marília e Godoy, 1 minutinho para cada um. Eu acho que precisa ter calma. Se o Flamengo passar pela fase de grupos, ele chega fortíssimo. O Flamengo está na crise, imagina nós do Corinthians. Você imagina. Você acostuma... O Flamengo e o Palmeiras acostumaram mal os torcedores, né? Então, quando acostuma mal, os caras querem vencer sempre. Mas o potencial do time do Flamengo é para brigar com o Palmeiras, é para conquistar 2 vitórias que ele precisa agora e alcançar as 8ª de final da Libertadores. E eu cravo que isso vai acontecer. Marília? Eu acho que vai acontecer também, mas acho que vai acontecer com consequências no Campeonato Brasileiro. Precisa ganhar do LDU, né? Da LDU e também do Tati. Não depende de outro, não depende não vai ter confronto entre eles? Não, se fizer essas 2 vitórias... Aí se classifica. Não. Tem uma mínima possibilidade de dar um empate triplo de 11 pontos cada, e aí teríamos que ver o saldo. Você já vê que essas coisas de triplo... Não, é que você gosta dessas coisas. A sua mente é tão poluída. Daqui a pouco você já pensa em triplo. Você não vai falar mais. É a Marília Ruiz. Eu acho só que vai ter consequências no Campeonato Brasileiro. O calendário do Flamengo aponta essa semana. O Flamengo tem que jogar com a LDU, depois o Flamengo tem que jogar com o Botafogo, depois o Flamengo tem o Botafogo da Paraíba, esse eu acho que é um resultado resolvido, que fez 1-0 lá, e depois tem o Palmeiras antes do último jogo da Libertadores. E, de fato, pode acontecer os 3 times com 11 pontos, mas para isso o Flamengo precisa ganhar os 2 jogos. São 2 times mais fracos, é verdade, mas em casa? São em casa, mas perdeu em casa para o Central Córdoba. Eu fiz os 2 jogos... Empatou, né? De 6 pontos, só ganhou 1, né? Empatou na Argentina. Perdeu em casa e empatou na Argentina. Pontos, só ganhou 1. Eu fiz os 2 jogos, e assim, essa semana o jogo do Flamengo na Argentina, com o time titular, é um time que não faz na Libertadores o que o Palmeiras faz. Então, a segurança que o palmeirense tem, o flamenguista na Libertadores tem uma tensão. E o Maracanã, no jogo contra o Central Córdoba, foi só um jogo em casa até aqui, foi um Maracanã tenso. E agora vai para 2 mata-matas em fase de grupos. Precisa vencer a LDU, que é um time melhor que o Central Córdoba. E a LDU ganhou a Libertadores em cima do Fluminense no Maracanã, não foi? Foi, 2008. Daquele jogador que fez a jogada e o Grupo Diz comprou, não foi? Foi. Pro Internacional. Foi um tiro no pé, não foi? Eu não lembro o nome daquele jogador que fez o gol. Foi nos pênaltis. Que, por sinal, torci tanto pro Fluminense ser campeão por causa do Renato. Depois o Renato perdeu outra também com o Flamengo, né? São 2... Perdeu o Flamengo pro Palmeiras. Perdeu 2 finais. E você vê como a gente não dá moral. Eu vou chamar depois do intervalo você. Fica à vontade. Mas você vê, o Renato Gaúcho, ele teve 2 finais. Ele é 2 vezes vice da Libertadores.
Bivice. Para nós aqui não vale nada. E aí, meu querido Godoy, pode falar depois do chamo de intervalo, que você tem mais moral que o intervalo. Eu tava com a turma do amendoim lá de Palmeiras do Oeste, teu amigo... Palmeiras do Oeste? Teu amigo Túlio, o André, o Ailton. Ô, Tulião, gente boa. Estão lá todos ligados. O Flamengo, se forçar o ritmo para jogar, não tem adversário. Agora, se ficar nessa nhaca que ele tá... É que o Bahia... O Flamengo chuta muito pouco. O Rogério Ceni... Mas o Felipe Luiz não era o novo Tele Santana, não era o monstro. O que aconteceu com ele? O Rogério... Aconteceu nada, tá tudo normal. Ele montou a equipe dele para defender da intermediária para trás, o time inteiro. Teve momento do Flamengo ficar tocando a bola quase 2 minutos. Atrás. E o Bahia perdendo. Mas se o Bahia não recuperar a bola, o Flamengo vai ganhar o jogo, já está em vantagem, fica com a posse da bola. Então, se ele conseguir fazer o gol e controlar, cadenciar o jogo, não tem para ninguém. Esses times aí da E só uma coisa para chamar o break. A vontade deles é maior. Né? Só uma coisa para chamar o break. É nem lá o Felipe Luiz, também nem cá. Ele só está começando, tá? Exatamente. Então, a gente não tem também que arregaçar o cara. Exatamente, cara. É isso que eu iria falar. Nem tanto ao céu, nem tanto lá embaixo, né? Vamos ter calma, dá tempo pro cara, velho. O cara só tá começando. Mas como também tudo que é pro Flamengo é tudo grande, ué, o cara que se resolva aí, faça o Flamengo classificar. É isso aí, galera. Sem crise, hein, cara? O Flamengo só depende dele para se classificar na Libertadores. Só tem que vencer a LDU e o Deportivo Táchira e fazer ali um pequeno saldo de gols, né? Se vencer a LDU por mais de 2 gols, tá tudo certo. E daí, na última rodada, pega o Deportivo Táchira no Maracanã no dia 28 de maio e liquida a fatura, se classifica em primeiro lugar do grupo. Dá para fazer isso? Dá sim, cara. Eu acredito. E você, comente aqui o que você acha sobre o nosso Flamengo, que tá devendo na Libertadores. Até aqui tá devendo, mas ainda dá tempo de se recuperar. Valeu? Tamo juntos. Deixa aquele like para fortalecer, para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Fui!